Olá! Hoje nós vamos conversar nesse vídeo sobre a síndrome da boazinha, ou de repente aí a síndrome do bonzinho, por que não? Será que você é do tipo de pessoa que está sempre dizendo sim para todo mundo, tem uma dificuldade imensa de dizer não? Você se sente culpada, meio estranha, quando você percebe que causou um mal-estar em alguém, ou você está sempre evitando conflito? Você quer sempre deixar os outros da melhor forma possível, porém, você faz isso em detrimento do seu bem-estar emocional. Enquanto os outros estão bem devido ao seu comportamento de pessoa boazinha, você não está se sentindo bem. E para a gente iniciar esse vídeo aqui, você vai responder para mim algumas questões que vão te ajudar a clarear a sua mente para que você entenda se você tem essa síndrome da pessoa boazinha. Eu posso dizer por mim que eu tenho essa síndrome de pessoa boazinha e eu preciso trabalhá-la todos os dias. É um trabalho muito grande de autoconsciência e autopercepção. Então eu vou conversar com vocês sobre isso mais pra frente, em como a gente trabalha essa questão com os florais de Bach também, né, que pode ajudar aí você a resolver essa questão dentro de si. Lembrando que quando é um padrão de comportamento enraizado por anos, a gente precisa entender a causa e trabalhar todos os dias nessa causa, até que um novo padrão de comportamento se instale, tá? Isso é muito importante de deixar claro aqui. Bom, responde para mim então essas questões, pra gente saber aí se você tem a síndrome, né, da boazinha ou de repente do bonzinho. Você, vamos lá, responde aí. Você está sempre preocupada em servir bem as pessoas? As pessoas têm que sempre estar bem servidas. Tudo que você faz tem que ser muito perfeito. Você está sempre preocupada em causar uma boa impressão nas pessoas? Você quer que as pessoas pensem que você é muito educada, é muito bacana, é muito prestativa? Você faz uma atividade para alguém pensando, essa pessoa vai pensar assim, nossa, como fulana é prestativa, como fulana é educada. Preste atenção nisso. Você prefere calar ou omitir a sua opinião para não causar um conflito? Você evita falar o que você está realmente sentindo para não causar nenhum desconforto no outro, para não criar ali nenhum atrito? Você tem o costume de fazer muito mais do que é possível e se sente sobrecarregada? Você não consegue dizer não para as pessoas? Você tem medo do que elas vão pensar sobre você se você disser não? Você esquece das suas necessidades para focar nas necessidades dos outros? Você se sente culpada quando age em desacordo com o que você acha que os outros esperam de você? Bom, se você respondeu sim para a grande maioria dessas questões, provavelmente você tem aí a síndrome da boazinha ou síndrome do bonzinho. Você é uma pessoa que está vivendo em função do que os outros querem e do que você acha, do que você acredita na sua mente, de como você deve se comportar, de como você deve ser, tá? Então, o que acontece quando a gente tem essa síndrome da boazinha? Bom, em primeiro lugar, acontece a perda da autenticidade. Quando eu estou sempre calculando os meus movimentos para que os outros se sintam bem, para que os outros falem bem de mim, para que as pessoas gostem de mim, para que eu não cause nenhum conflito com ninguém, eu não vivo de acordo com a minha essência. Tem vídeo sobre essência aqui no canal, tá bom? Se você quiser assistir. E aí eu acabo tendo uma perda de autenticidade, é como se eu utilizasse uma máscara para me comunicar, para interagir com as pessoas. Então, quem é realmente essa pessoa que está interagindo com os outros, né? Eu me fiz muito tempo essa pergunta, porque eu sentia que em algumas ocasiões, raríssimas ocasiões, eu era eu mesma, só com pessoas que eu conheço muito, que eu confio muito, que são muito minhas amigas, minha família. Aí sim eu funcionava ali no modo angélica. Mas com outras pessoas, em relacionamentos mais superficiais, eu colocava a máscara da boazinha. E era muito difícil discordar, era muito difícil falar. Eu até comentei com vocês nesse vídeo aqui sobre alguns comportamentos que eu mudei, né?
que essa questão de ficar pensando o que o outro está pensando sobre mim, né? Ficar tentando adivinhar, ficar muito preocupada com isso. E na grande maioria das vezes, o que eu, por exemplo, queria fazer era que o pensamento do outro fosse sempre positivo ao meu respeito. E a gente sabe que a gente não controla o pensamento do outro. Por mais que a gente se esforce para que o outro goste da gente, a gente não vai conseguir fazer com que aquela pessoa faça isso se ela realmente não quiser. Entende? E isso é muito prejudicial, inclusive, no campo dos relacionamentos. Eu comentei com vocês que teve um relacionamento meu que, assim, foi o da crise de ansiedade, foi o dos gatilhos. Por quê? Porque eu era zero autenticidade. Zero autenticidade. Eu me lembro que eu comentei com vocês sobre os livros, né, que eu gosto. Então, eu lembro que eu tinha visto O Segredo numa prateleira. E aí eu comentei com esse rapaz que eu gostava do livro O Segredo. Que eu gostava não, que eu mostrei o livro pra ele, não cheguei a falar que eu gostava. E ele falou, nossa, acho nada a ver esse tipo de livro e nada a ver quem lê. E aí eu concordei com ele para não causar um conflito. E aí eu perdi a minha autenticidade naquele momento. Por quê? Porque eu gostava daquele tipo, na verdade eu gosto, né? Desse tipo de livro. Né? Eu leio esse tipo de material, eu consumo esse tipo de conteúdo. Então ali estava perdendo a autenticidade. E aí quando acontece essa perda de autenticidade, quando você não é você, porque você está agindo ali como uma boazinha, a longo prazo, essa perda de autenticidade, ela começa a causar baixa autoestima, né? Ela começa a causar tristeza e a falta de reconhecimento do seu lugar no mundo. Por quê? Porque a gente começa a se colocar no lugar que os outros acham melhor. Não no que a gente concorda, não no que a gente acha que é bom pra gente. E aí eu me sinto perdida, porque externamente parece que eu tô bem, né? Parece que eu tô num lugar bacana, parece que eu tô num lugar que tá agradando todo mundo. Mas dentro de mim é como se eu tivesse presa, ou melhor, perdida. Qual é o meu lugar? Qual o lugar que eu ocupo? Qual tipo de opinião eu tenho? Né? Sobre o que eu falo? Às vezes em rede social, por exemplo, você vai postar algo e você pensa, mas será que as pessoas vão concordar com isso que eu tô falando? Dane-se quem não concordar, sai fora, né? É claro que existe ali uma questão do debate saudável, de a gente ouvir opiniões diferentes, mas às vezes a gente tem medo de falar, a gente tem medo de mostrar os nossos hobbies, porque a gente vai parecer estranha. Ah, ou vai parecer muito certinha, ou vai parecer muito malucona. Não, a gente precisa ser quem a gente é, porque se a gente quer se encaixar num padrão, a gente perde a autenticidade. E a síndrome da boazinha rouba toda a sua autenticidade a longo prazo. E é isso que você precisa avaliar. Será que você não está com baixa autoestima? Será que você não está se sentindo triste o tempo inteiro? Será que você está com essa sensação de que você não pertence, de não pertencimento, porque você está se encaixando em padrões que você criou na sua mente? Às vezes você ouviu alguém falar pra você, ai, que boazinha que ela é, quando ela é criança. Ai, que fofa. Nossa, que graça de garota. Olha, ela não faz bagunça, né? Que bonitinha. E você leva isso para a vida adulta, né? Você traz isso junto com você o tempo inteiro. Mas então, o que fazer se você descobriu que você tem essa síndrome da boazinha, né? Que você tá assim, que você tá se sentindo mal, porque você tá cansada de ficar agradando os outros. Bom, primeiro passo. Você precisa avaliar as crenças que você tem sobre você, sobre como você deve se comportar. Tem que revisitar o seu passado, tem que revisitar a sua infância, tem que revisitar os momentos em que você foi impedida de dizer não, ou que impediram você de dizer não, que não respeitaram a sua opinião. É uma história bem engraçada. Eu sei, é triste, né? Mas eu já acho engraçada, que aconteceu comigo quando eu era criança. Que eu lembro que eu tava na escola e tinha uma professora substituta. Nossa, o pessoal soltando fogos essa hora da manhã. Enfim, e aí essa professora, ela tava dando pipoca pras crianças, assim, na boca. Ela dava uma pipoca, dava uma pipoca. Quem não queria passava direto, né? Ela falava, quer pipoca, criança? Sim, ganhava uma pipoca. Quer pipoca? Não? Ok. E na minha vez, essa professora, ela perguntou pra mim, você quer pipoca? Pipoca Emília, sabe? Uma pipoca que era branca. Acho que nem tem mais essa pipoca, eu nunca mais vi, pelo menos. E aí, eu falei, não, ela, você quer sim pipoca. E tascou a pipoca na minha boca, assim, enfiou a pipoca e eu, ai, eu não quero essa pipoca, sabe? Eu mastiguei a pipoca e engoli a pipoca, assim, com aquela sensação horrível de não respeito à minha opinião, né? Começo ali. Aí eu lembro também que um tio do meu pai, já falecido, enfim, uma vez, acho que eu tinha uns 9, 10 anos, mais ou menos, por aí, nessa época. A gente foi na casa dele, né?
E eu lembro que ele tava cortando manga e ele ofereceu pra todo mundo se alguém queria manga, e ninguém queria manga. Aí eu cheguei e falei também, ai, não quero não manga, né? Gente, ele pegou o pedaço de manga e vai querer manga sim, sabe? Uma coisa assim horrorosa. E assim, por que isso aconteceu comigo também? Porque eu era muito sem boca, né, pra falar, sem voz pra me expressar. Na escola também eu me lembro muito dessa questão de ser assim. Então, isso foi acontecendo com o tempo. E o que causou em mim? O que adianta eu ficar falando não? O que adianta eu ficar me expressando se as pessoas não respeitam? Então, isso é uma coisa que eu descobri sobre mim, né, fazendo esse trabalho de crenças, de autoconhecimento. Então, é muito importante que você também faça isso pra ver de onde está vindo essa necessidade de ser sempre boazinha com os outros, de não falar o que você sente e não expressar suas opiniões, tá bom? Claro que adultas, a gente tem que saber se defender de quem quer enfiar as coisas a nossa goela abaixo, seja o que for. Opinião, padrão de comportamento, um alimento, por que não? Então a gente tem que aprender a se posicionar. E isso começa com a identificação do padrão que causou esse comportamento, tá bom? A segunda coisa é a crença que você tem sobre como os outros pensam, né? Que às vezes a gente pensa algo sobre a gente acha que os outros estão pensando da mesma forma. E aí a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente vai achar que os outros pensam de determinada maneira, e aí a gente vai replicar esse comportamento, e aí os outros vão achar que a gente é daquele jeito mesmo, porque a gente está replicando de acordo com o que a gente acha com o que as pessoas estão pensando. Então é legal ficar atento a isso, tá? A terceira questão que você pode fazer é fazer o Ho Oponopono, utilizar o seu Japamala, e você vai colocar assim: síndrome da bozinha, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E vai fazendo o seu Japamala, né, fazendo as contas ali do Ho Oponopono. E aí você fica atenta, observa, faz ali 5 dias, 10 dias, 20 dias, 30 dias, observa quais imagens, quais recordações virão à sua mente quando você estiver fazendo isso. É muito interessante você ter atenção a isso, porque quando eu faço esse tipo de exercício, as imagens vêm na minha mente, imagens que causaram aquele comportamento, que fizeram que fosse se acumulando ao longo dos anos para que eu chegasse a ter esse comportamento. Então é muito interessante que você observe as imagens mentais que vêm, os sons, as palavras que você ouviu de alguém nesse exercício de Ho Oponopono para te ajudar. Então, identificar crenças, tá, que você tem em relação a você e a como os outros, né, acham que você deve se comportar de acordo com o que você pensa, do que você projeta neles. O Ho Oponopono, então, você pode fazer dessa forma como eu ensinei. Você vai falar o seu problema, que no caso é a síndrome da bozinha ou do bonzinho, e vai repetir o Ho Oponopono: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E fica atenta às imagens e insights que virão. Tem também o floral de Bach, que é muito bom para essa questão, que é o Centauri, que é esse aqui, ó, não sei se dá para ler, tá? Que ajuda nessa questão de você servir muito aos outros e esquecer de si mesmo, tá? E a gente vai fazer também juntos aqui uma oração para dar clareza para nossa mente, que é a oração desse livro aqui, tá? Posso conseguir o que desejo, da Ian Vanzante, que vocês já me viram falar por aqui se vocês acompanham o canal. A gente vai fazer a oração pedindo clareza, por quê? Porque quando nós estamos nessa síndrome da pessoa boazinha, a gente não tem clareza de quem nós somos. E nós vamos pedir a Deus, ao Espírito Santo, que nos dê essa clareza. Eu utilizo aqui Deus, Espírito Santo, tá? Porque faz sentido para mim. Você pode trocar e colocar, né, a entidade, a divindade que mais fizer sentido para você. Eu vou deixar essa oração fixada no primeiro comentário, caso você queira transcrevê-la e fazê-la todos os dias, até você ter mais clareza sobre quem você é. Vamos juntos, então, recitar aqui essa oração. Querido Deus Pai, Deus Mãe, bendito Espírito Santo, ensina-me a cuidar dos meus pensamentos e desejos para que sejam repletos de amor, harmonia e paz, tanto para mim quanto para todos os que fazem parte da minha vida, em todas as situações e circunstâncias. Eu estou disposta e pronta a iniciar uma nova vida, uma vida sem medo, repleta de alegria e paz. Lembre-me de que você faz parte da minha mente e que por isso ela é capaz de tomar decisões e fazer escolhas amorosas e pacíficas. Sei que quando eu afastar da minha mente os pensamentos sombrios dominados por dúvidas e temores, viverei da forma que desejo. Creio que quando meu desejo for movido por seu amor, sua paz e sua vontade,
A vida com que sonho se tornará realidade. Mostre-me, Deus querido, como ver com clareza e usar a minha mente da melhor forma possível. Neste momento eu peço sabedoria para fazer as escolhas mais acertadas e tomar as melhores decisões para a minha vida. Então, serei renovada, serei revigorada, ficarei repleta da confiança de quem sabe, sente e vive inundada pelo amor de Deus, por sua graça, por seu ilimitado bem. Assim é e assim seja. Então, desejo que você tenha mais clareza na sua vida e consiga eliminar esse padrão que te deixa sem autenticidade, infeliz, triste e perdida sobre qual é o seu lugar no mundo, que é a síndrome da boazinha. Então, desejo que você se liberte desses padrões, tá? Então, comece aí. A mudança começa com você sempre. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.